incomparável, com muita carne, saboroso e suculento, feito com matérias-primas selecionadas para deixar seu churrasco perfeito. Salsichão é Ouro do Sul. Experimente essa delícia. Ouro do Sul, qualidade incomparável. TV Pampa, a TV dos gaúchos. Assista agora, Jornal da Pampa. Jornal da Pampa. Oferecimento Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Polícia Civil realiza a operação contra grupo suspeito de manipular resultados de jogos de futebol no Rio Grande do Sul. Segundo os agentes, jogadores de futebol de competições amadoras e profissionais, além de empresários, são investigados no esquema. Obras do Instituto de Educação em Porto Alegre têm previsão de entrega até o início de 2024. No futebol, Eduardo Cudê e meio-campista Bruno Henrique são anunciados no Internacional. Já pelo lado do Grêmio, diretoria trabalha em novas chegadas e Cuiabano pode estar de saída. Boa noite, está no ar o Jornal da Pampa, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, chegando aos lares de mais de 11 milhões de gaúchos através da TV Pampa. O Jornal da Pampa também está ao vivo para todo mundo pelos nossos canais do YouTube, Facebook e pelo site tvpampa.com.br. A Polícia Civil cumpriu ordens judiciais na manhã desta quarta-feira em operação que apura manipulação de jogos de futebol. Os agentes investigam partidas, empresários e jogadores em Porto Alegre, Canoas, Capão da Canoa e Nova Prata, além de cidades em Santa Catarina. Após 6 meses de investigação, os policiais apreenderam documentos, mídias, telefones celulares, computadores e notebooks. Os arquivos comprovariam a ligação de ex-jogadores, membros da comissão técnica e investidores em manipulação de resultados de partidas de futebol para obter valores econômicos. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha analisava as partidas que poderiam render maior lucro financeiro a partir do capital investido. Logo, os acusados de chefiar o esquema entravam em contato com os atletas. Quem topasse participar recebia um valor como sinal. E caso fosse cumprido o combinado, após o jogo, o restante do valor era depositado. Então agora a gente percebendo, né, a gente vai fazer uma análise da documentação e vamos fazer a nossa análise de vínculos. Percebendo que sim, existe a presença de uma organização criminosa que atua na manipulação de resultados, né, a gente espera, num curto espaço de tempo, sim, a gente trabalhar com medidas cautelares mais fortes, né, inclusive em questão de prisão de responsáveis. Ninguém foi preso na ação. Os nomes dos envolvidos e dos clubes não foram divulgados. Agora, a polícia investiga outros atletas e empresários para confirmar a movimentação financeira realizada pelo grupo e responsabilizar os suspeitos. A Polícia Civil fechou na manhã desta quarta-feira um depósito contendo farto material idêntico ao usado pela Brigada Militar. Os agentes realizaram a coleta em uma residência do bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Confira. A investigação iniciou após um homicídio registrado na Vila Cruzeiro, na zona sul da capital. Os agentes descobriram que os suspeitos se passavam por policiais para cometer crimes violentos contra facções rivais. No local, foram apreendidos diversos equipamentos idênticos aos utilizados pela Brigada Militar. Ninguém foi localizado na ação. O próximo passo da investigação é identificar com exatidão a liderança do crime organizado que fez a encomenda, que conseguiu esse material, que mantinha esse depósito ali, responsabilizá-lo, visando combater de uma vez por todas essa prática criminosa. 2 suspeitos ligados a estes homicídios estão foragidos. Qualquer informação que possa ajudar a polícia a localizar os suspeitos pode ser repassada de forma anônima pelo telefone 181.
Os 3 policiais militares denunciados por ocultação de cadáver e falsidade ideológica no caso da morte de Gabriel Marques Cavalheiro serão julgados amanhã pelo Tribunal de Justiça Militar. O jovem de 18 anos foi morto em agosto do ano passado em São Gabriel. Eles ainda responderão por homicídio doloso triplamente qualificado na Justiça Comum. Os crimes que serão analisados amanhã, julgados amanhã, pela Justiça Militar aqui de Porto Alegre, são os crimes de falsidade ideológica e ocultação de cadáver. Porque crimes cometidos por policiais militares no exercício da função são julgados pela Justiça Militar, exceto o crime de homicídio. Policiais militares no exercício da função que cometem crime de homicídio consumado ou tentado contra civis são julgados pelo Tribunal do Júri e não mais pela Justiça Militar. Na manhã desta quarta-feira, o governador Eduardo Leite visitou as obras do Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto Alegre. A previsão é que as instalações sejam entregues até o início do ano letivo de 2024. Acompanhado pelo vice-governador Gabriel Souza, por secretárias estaduais e pela empresa responsável pelo trabalho, Leite vistoriou o andamento da reforma do Instituto, que está cerca de 60% concluída. A construção do telhado e grande parte da pintura já foi finalizada. Paralisadas desde 2019, as obras do Instituto de Educação foram retomadas em 2022. A previsão é que a restauração das instalações, que teve investimento de R$ 23.400.000, seja entregue até o começo de 2024. Estou feliz aqui em ver o resultado, vai ficar um prédio totalmente renovado, totalmente recuperado, um espaço que seja visitado por outras escolas, professores, por toda a nossa rede, por outras redes de ensino também, como uma referência, um farol para a educação do Rio Grande do Sul aí para o futuro, né? Dos 12 mil metros quadrados do complexo, 8 mil estão sendo revitalizados. O local também receberá um museu e um centro de educação mediada por tecnologias. Fundado em 1869, o Instituto de Educação é considerado a mais antiga escola secundária e de formação de professores do estado. Possui atualmente 1.005 alunos matriculados, que estão distribuídos em 4 colégios estaduais da região. O Departamento de Habitação de Porto Alegre alerta para o prazo de atualização do cadastro habitacional, que termina no dia 31 de julho. Todas as famílias interessadas em receber atendimento habitacional precisam fazer o recadastramento. A atualização dos dados pode ser feita online através do site do DEMAB ou na própria sede do órgão. Também serão feitos mutirões de atendimento em pontos estratégicos da capital. Na quinta-feira e na sexta-feira, as equipes do DEMAB estarão no Rede Grande Sul Supermercados, na Baltazar de Oliveira Garcia, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Lembrando que é preciso apresentar o número de identificação social, o CPF e um documento com foto para realizar o novo cadastro. O julgamento do processo que define a privatização da Corsã foi suspenso na terça-feira. O motivo da interrupção foi um pedido de vista que veio do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Renato Azeredo. O caso estava sendo avaliado por 3 integrantes da Câmara do Tribunal de Contas do Estado. Após o pedido de vista, 2 deles se uniram para votar pela anulação do leilão da Corsã. O argumento foi de imprecisão na estimativa do valor de venda da companhia, representando as solicitações do Ministério Público de Contas e dos sindicatos. Mas mesmo com a maioria formada pela anulação do leilão, o pedido de vista deixa o julgamento pendente de conclusão. A seguir, você confere no Jornal da Pampa a previsão do tempo para amanhã e os destaques da dupla Grenal. O Jornal da Pampa volta já. Todos podem ser Sesc? Sim! O Paulo, que ama viajar, mas que também gosta de economia, pode aproveitar os pacotes de viagem do Sesc? Sim! E a Bia, que depois de 2 anos está voltando aos treinos, também pode aproveitar as academias do Sesc? Sim! Todos podem fazer parte do Sesc e ainda aproveitar teatros e eventos culturais, restaurantes, escolas, dentistas e muito mais. Faça já a sua credencial Sesc e aproveite! Sim!
Estrabismo, miopia e astigmatismo são algumas das doenças oculares mais comuns em crianças na fase escolar. Pensando nisso, o projeto Ver com Saúde busca solucionar esses problemas entre os alunos da rede pública de ensino do estado. A iniciativa, promovida pelo SESC, SENAC, Sindiótica e as Secretarias de Saúde e Educação dos municípios, tem como objetivo promover a saúde ocular no cenário escolar, prevenindo e corrigindo problemas de visão. Estudantes da rede municipal de Sapucaia do Sul receberam consultas, atendimentos e produtos, todos de graça. Ela vai impactar muito no aprendizado. Isso é uma das maiores causas e comprovadas por estudos do baixo rendimento escolar. E nós temos crianças hoje relatando, não só pelos pais, mas as próprias crianças dizendo que elas estão sentadas na fila da frente e mesmo assim elas não conseguem ver o quadro negro. Muitos alunos, eles têm dificuldade de aprendizagem e essa dificuldade às vezes não é cognitiva, ela é por baixa visão. E os alunos se sentem retraídos, eles não deixam de estudar, de fazer as atividades normais do dia a dia por causa da baixa visão. A ação aconteceu na escola Alfredo Juliano e contou com diversos serviços, como verificação de pressão arterial e glicemia, além de atualização do calendário vacinal. Isso aqui chama-se doação. É doação do Sistema S, é doação do Sindicato das Óticas do Rio Grande do Sul, de 5 óticas aqui de Sapucaia do Sul, que doaram as armações, os óculos, para 400 crianças. Tem gente que veio de Rio Grande, de Juiz, se doar para fazer esse trabalho voluntário na nossa cidade. Então isso não tem preço e isso vai evitar a cegueira futura. Para as crianças que tiveram alguma doença ocular confirmada, foram ofertadas armações de livre escolha. O sistema FEComércio RS, SESC, SENAC busca estar sempre próximo da comunidade, ampliando desenvolvimento, oportunidades e o acesso à cultura, educação, assistência e lazer. Moradores da Vila Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre, protestaram nesta tarde contra a violência policial na região. Nesta quarta-feira, a Polícia Civil desmontou um depósito criminoso e entrou em confronto com moradores do bairro. No início da tarde, a polícia recebeu uma denúncia de um possível atentado no Beco da Formiga. Os agentes teriam iniciado ações de patrulhamento na região e encontrado 3 jovens que supostamente realizariam o atentado. Houve troca de tiros entre o grupo e os policiais e os 3 moradores foram mortos. Pela nossa inteligência, nós tínhamos informações que eram mais indivíduos que fariam o atentado. E aí novas buscas e durante essas novas buscas foi encontrado então fardas, drogas, armas, fardas da Brigada Militar. Em um segundo momento, a polícia teria encontrado mais 2 jovens envolvidos no crime. Um deles também foi morto na ação e outro teria conseguido fugir e estaria escondido no bairro. Depois dos confrontos, a comunidade bloqueou as entradas dos becos com barricadas em fogo, em protesto à violência dos agentes. A gente está de saco cheio de verdade. Se lá na corregedoria tem várias queixas de vários moradores aqui, várias. Na civil ainda tá quente, não adianta. Parece que piora, daí eles vêm, invadem mais ainda a casa, ameaçando de enxertar. Quer prender vagabundo? Prende, tem que prender. Tá fazendo coisa errada, mas não precisa matar. Segundo os moradores da região, os 4 jovens mortos pelos policiais seriam menores de idade. Em meio às chamas e à fumaça, a comunidade pedia por mais respeito por parte dos agentes nas abordagens e pelo fim das invasões de residências sem justificativas legais. A Brigada Militar confirmou mais uma vítima no confronto. Até o momento, são 5 mortos. E agora vamos à previsão do tempo. A quarta-feira amanheceu muito fria em todo o estado gaúcho. Pelo segundo dia seguido, Porto Alegre registrou mínimas na casa de 0 graus. E agora vamos conferir no mapa como fica o clima amanhã. A quinta-feira ainda será muito fria no Rio Grande do Sul. Apesar do predomínio de sol na maioria das regiões do estado, há previsão de chuva no sul e na região central. Na capital, a temperatura varia entre 13 e 21 graus. Em Gramado, na Serra, a mínima será de 11 e em Pelotas, no sul, 14 graus. Já as máximas ficam na casa dos 21 graus em Santa Maria, 20 em Passo Fundo e 17 graus em Bagé, na Campanha. Hora de futebol no Jornal da Pampa. Tem substituição no Internacional.
Sai Mano Menezes e entra Eduardo Cudê. O treinador argentino é novamente do Inter. O anúncio da contratação não foi a única notícia que movimentou o Beira-Rio. Bruno Henrique foi apresentado na manhã desta quarta-feira. Confira. O novo comandante assinou o contrato com o clube até o final de 2023. Em sua primeira passagem no comando técnico do Internacional, o treinador cobrava mais reforços e pediu demissão para ir treinar o Celta de Vigo da Espanha. Quando saiu, deixou o Colorado na liderança do Campeonato Brasileiro, nas oitavas de final da Libertadores e nas quartas da Copa do Brasil. Primeiro, Cudê veio com uma recheada comissão técnica, 2 preparadores físicos, 1 auxiliar técnico e aí o detalhe, Lúcio Gonzalez, ex-jogador da seleção argentina. Então, Lúcio Gonzalez, ex-técnico do Atlético Paranaense, será auxiliar técnico do Cudê no Internacional. Outra chegada que movimentou o Beira-Rio foi do meio-campista Bruno Henrique. O jogador, que estava no futebol árabe, tem passagem pelo Corinthians e Palmeiras. Em ambas equipes, conquistou o Campeonato Brasileiro, sendo craque do Brasileirão em 2018. Quero primeiro agradecer aqui a oportunidade de estar vestindo essa camisa tão pesada quanto a do Inter. Eu espero, o mais rápido possível, poder me adaptar novamente aqui, né, ao estilo de jogo do novo treinador. Mas eu sou um cara que gosto muito de jogar de segundo volante, né, essa é a minha posição. Chegar um pouco ali na frente e também dar bastante sustentabilidade ali no meio para a equipe. A apresentação de uma nova comissão técnica e de Bruno Henrique se somam à contratação de Ener Valencia e aos retornos de Gabriel e Arangues. Ou seja, o Internacional chega renovado para o restante da temporada. Cudê desembarca em Porto Alegre daqui a pouco. A apresentação do técnico será amanhã e você confere o que rolar na entrevista coletiva aqui mesmo no Jornal da Pampa. Já pelo lado do Grêmio, as contratações na janela de transferências estão devagar. Além do meio-campista Luan, o Grêmio busca um atacante e Cuiabano pode estar de saída. A novela sobre o retorno de Luan continua. Os valores salariais e a quebra de contrato com o Corinthians são as principais dificuldades na negociação. Uma alternativa é os clubes dividirem os custos. Então, o Grêmio paga um pouquinho mais, o Luan recebe um pouquinho menos do Corinthians e o Corinthians rescinde o contrato com o Luan. É um negócio complicado. Por isso não aconteceu ainda. Outro jogador que exige a atenção do Grêmio é Cuiabano. O atleta se mostrou uma boa alternativa para Renato Portaluppi, atuando pelas alas. O desempenho do lateral de 20 anos chamou a atenção do mercado turco, italiano e francês, mas ainda não foram feitas propostas oficiais. Cuiabano. Havia uma especulação, saiu até num site especializado, de que ele saísse quase de graça para o exterior, porque ele ainda tem contrato de amador com o Grêmio. Mas a multa protege o Grêmio. E se ele sair, o Grêmio vai receber um bom dinheiro. Quantia esta que, se tiver propostas, poderá ser investida em novas contratações. O Grêmio, em princípio, contrata mais um jogador para frente, para reserva do Luizito Soares. E depois fecha a conta. O Jornal da Pampa termina por aqui. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe também os bastidores. A gente espera você no Facebook, no Instagram e no YouTube. Fique agora com o Atualidades Pampa. Esta é a TV Pampa, a TV dos gaúchos. Boa noite. Jornal da Pampa.